Como se precisasse, né? A acupuntura. Às vezes eu trabalho com vários médicos e tal, e com profissionais da área da saúde, da fisioterapia e de outras áreas da fisiatria, etc. O pessoal fala, ah, a acupuntura funciona. Eu falo, puxa, ainda bem, né? Se não fosse você falando que funciona, parece que a coisa, né? Ou quando a pessoa. Às vezes eu sou um pouco gozador nas consultas, porque eu preciso dar risada, né? Às vezes a pessoa me dá o pulso e fala assim, não, eu acredito em acupuntura. Eu falo assim, sabe o que muda você acreditar ou não acreditar na acupuntura no mundo? Na borboleta do Japão? Absolutamente nada, absolutamente nada. Mas enfim, eu entrevistei o Dr. Fernando Binhardi. Sei quem é. Sabe quem é, né? Da Paulista. Da Paulista, sobre ecologia médica e sobre o processo de envelhecimento. Quer dizer, para mim, é uma opinião particular absolutamente minha, eu respondo por isso, porque eu tenho responsabilidade pelas minhas opiniões. Então eu quero dizer que a Paulista, pelo seu corpo clínico, pelo seu corpo acadêmico, é o que está à frente aí. Sim. Da outra faculdade, que é muito mais restrita, muito mais. Aqueles muros são muito mais apertados. Apertados e rígidos, né? De vez em quando eles matam um aluno lá, o cara entra na faculdade, eles afogam, umas coisas assim que acontecem. Como é que a medicina integral vê o aspecto? Eu estou inspirado. Estou mais triste do que alegre, mas eu estou inspirado por conta disso. Como é que a medicina integral vê o aspecto espiritual do ser humano? Como é que se avalia isso? Porque tem que tomar cuidado quando se fala dessa abrangência espiritual de uma maneira geral. Não tem, doutora Roberta? Não temos que ter cuidado? Então, temos que ter cuidado sim, Valdan, mas a média integral, ela entende, né, todas essas dimensões que foram colocadas ali no slide, elas são, na verdade, dentro do modelo integral, elas são linhas de desenvolvimento. Se a gente continuar com os slides, a gente vai chegar lá, que a gente vai mostrar que existem... A teoria integral, ela é baseada em 5 princípios. O primeiro princípio, ou não necessariamente o primeiro, é esse que a gente mostrou agora, que é os 4 quadrantes. Que é os 4 quadrantes. Podemos aqui. Vamos em frente. Então, os 4 quadrantes, ele une aí a multidimensionalidade do ser humano. Vamos passar, Thiago, por favor? Mas, aí ela tem outro princípio. Os aspectos do ser humano são simultâneos e coexistentes. Então, eles acontecem ao mesmo tempo aqui e agora. Não existe aquela coisa de... Da divisão, né? O emocional primeiro, depois o físico. Não é. Eles são concomitantes e simultâneos, né? Coexistentes. Vamos passar? E a medicina integral também entende que o aspecto ou a dimensão, as dimensões são parciais. Então, se eu olhar só uma dimensão, se eu olhar só para o físico, eu estou reduzindo esse indivíduo, eu estou sendo parcial a olhar esse indivíduo, tá? Tudo bem? Tudo bem. Podemos ir em frente? E ele entende que para uma visão mais inteira do ser humano é necessário que a gente integre todos esses aspectos. Por isso ele propõe os 4 quadrantes, que foi aquela figura que a gente mostrou agora há pouco, que une e integra todas essas dimensões do humano. Vamos passar, Thiago, por favor. Aí ele vem, mais um, Thiago, e integra, né? Então a visão integral, ela integra. O que é integrar? É a capacidade de unir. Ou seja, mais um, Thiago, por favor. É o E em detrimento do OU, né? Então, o E que é somatório, aditivo, não é inclusivo, restritivo, né? É inclusivo, né? Então é o E em detrimento do OU. Mais um, Thiago, por favor. Então o que acontece quando eu tenho uma visão integral? Eu tenho a coexistência dos aspectos, tanto subjetivos quanto objetivos, bem como os individuais e os coletivos desse ser humano que está sendo avaliado. Mais um, por favor. E ela incorpora, então, a teoria integral e a média integral, incorpora as diferentes formas de ser, agir e pensar o mundo individual e coletivamente. Tá? Podemos voltar um pouquinho aqui, porque... Eu ia te falar das linhas, você não quer? Tá bom, vamos lá. Depois a gente chega nas linhas. Nós temos linhas? Porque você falou da espiritualidade, não é? A gente estava querendo chegar lá. Tá bom, então vamos lá. Depois eu tenho uma outra questão. Vamos lá então, Thiago, por favor, o próximo. Mais um. Então, aí o que ela engloba? As múltiplas inteligências, os diferentes estados de consciência, os diferentes níveis de consciência e os diferentes tipos de funcionamento biopsíquicos. E aqui, nos diferentes tipos de
de estágios de consciência, ou níveis de consciências, que estão as linhas. Vamos passar, Thiago, para eu chegar na linha, por favor? Mais um. Mais, por favor. O outro próximo é aqui, tá? Isso aqui a gente mostra aqui as linhas de desenvolvimento. Então, a gente tem algumas linhas de desenvolvimento aqui. Uma delas é a linha espiritual. Então, quando você me pergunta como a gente olha a espiritualidade, a gente olha todas as linhas, elas têm um desenvolvimento que é comum, que eu quero dizer, não é comum exatamente, que é inato, que é, você vai, por exemplo, uma criança nasce sem saber andar, sem saber falar, e ela vai ao longo do tempo aprendendo isso. Isso é um desenvolvimento que ela vai adquirindo ao longo da vida, ou seja, você aprende isso a partir do momento onde você começa a se desenvolver nessa linha, ou seja, começa a estar vivo. A linha espiritual é a mesma coisa, existe uma ordem de desenvolvimento nessa linha e a gente olha a partir disso. Então, vou te dar um exemplo de linha espiritual, tá bom? Por exemplo, quando a gente era uma sociedade tribal, a gente tinha os rituais xamânicos, ou seja, naquela época. Hoje a gente tem ainda, mas naquela época a gente tinha. Isso é um avanço ou é um retrocesso, na sua opinião, doutora Roberta? Então, o grande problema, né, Baldan, é que todos os níveis de consciência, todas as linhas, todos os desenvolvimentos, etapas de desenvolvimentos da consciência convivem ao mesmo tempo hoje, né? Então eu tenho gente que acredita no ritual, eu tenho gente que acredita em reencarnação, eu tenho gente que não acredita em nada, eu tenho gente em todos os níveis dessa linha. Então, e a gente convive, a gente tem que conviver junto. Então a gente muitas vezes tem um choque de valores, porque esse cara que acredita no ritual, né, ele pode atender melhor, por exemplo, a um placebo do que o cara que não acredita em ritual. A pessoa que acredita no xamanismo, ela reage mais rapidamente a um placebo? Exato. Você está me dizendo isso? Eu tô te dizendo que a pessoa que acredita nos rituais, ou seja, que ela tem uma linha espiritual que é purple, né, que é desse lugar onde é ritualístico, onde é mítico, ela acredita mais num placebo do que uma pessoa, ela responde melhor a um placebo do que uma pessoa que não acredita, porque isso faz parte do sistema de crença dela e com isso o sistema físico dela, ele está desenhado, vamos falar assim, ou programado para responder a rituais, percebe? Lembra que tudo está interligado, né, querido internauta? Tudo está interligado. Então, o físico, ele é um aspecto do seu emocional também, ele é o outro lado da moeda. Então, se espiritualmente você acredita em rituais, você vai responder melhor a placebos do que aqueles que não acreditam. Entendi. Né? Então é assim que a gente trata a espiritualidade. Respondi a sua pergunta? Mais ou menos. Mais ou menos. Porque, obviamente, o médico, mesmo que trabalha com medicina integral, respeitando toda essa formação, obviamente tem as suas convicções que irão interferir no problema e no atendimento. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Mas o médico integral, né, eu quero te dizer que o médico integral está treinado para integrar e incluir todas essas diferenças. E por isso ele consegue determinar qual é a melhor terapêutica para aquele indivíduo. Você, há pouco tempo, a doutora Roberta se referiu, entre um dos parâmetros de avaliação, à realização do ser. Essa é uma questão bastante ampla, né? Porque vai depender muito do indivíduo que está sendo consultado naquele momento, né? O que é o ser para mim, o que é o ser para a doutora Roberta e então, com um outro terceiro indivíduo que vier fazer uma consulta ou comigo ou consigo, doutora? Com certeza, Baldan, e é por isso que a medicina integral ela é totalmente individualizada. Não existe um julgamento, não existe um querer que seja meu, entende? Assim, claro que existe o meu querer de auxiliar o outro, mas
não dentro dos meus parâmetros, não é aquilo que eu acredito que é realização que eu vou propor para o outro. Então, o outro ele vai ser escutado, por isso que vai ser construída uma matriz para ele, e dentro dessa matriz eu vou descobrir o que ele entende que ele quer alcançar e o que é realização para ele, e a gente vai trabalhar em cima dessa meta. Isso não significa que essa realização vai permanecer a mesma. A partir do momento que a gente começa a trabalhar essa meta e a gente começa a desenvolver a consciência desse indivíduo em direção à meta que ele escolheu, ele começa a ter outras perspectivas, e com isso a meta dele vai mais para frente. Dá para se falar do ponto de vista concreto, objetivo, como é que se constrói essa matriz a partir de cada indivíduo? Então, Maldan, é um questionário onde eu vou avaliar a questão física, vou avaliar a questão emocional, mental desse indivíduo, a satisfação dele com a vida dele, o ambiente onde ele vive, a cultura no qual ele está inserida, quais são as crenças dele, o que ele acredita, né? Então eu vou avaliar essas coisas e aí eu vou colocar dentro de um índice. Esse índice é complexo, que é essa matriz. Então, dentro desse índice, a gente vai construir, é um índice cromático, tá? E a gente vai preenchendo esse índice com a cor de 1 a 5, por exemplo, Valdan, assim, você está satisfeito com o seu sistema de transporte? Você tem lá uma graduação de 1 a 5, sendo que 1 eu estou completamente insatisfeito, 5 eu estou completamente satisfeito, tá? Então a gente pega e vai graduar isso lá dentro do teu índice, a gente vai preencher com essa gotinha de tinta de 1 a 5. E aí a gente vai juntando todas as perguntas que a gente faz para você, mais o exame clínico, a gente vai ter uma cor para você. Aí a gente tem uma escala de cor que diz assim, puxa, se o cara é branco ou se o cara é preto, a gente, não estou dizendo de cor, estou dizendo dentro da coloração na avaliação desse índice. Entendi. Ele precisa disso ou daquilo. Então eu tenho como avaliar, puxa, o seu físico está mais comprometido, não, você não está satisfeito porque você tem que ir de ônibus e demora 4 horas para chegar no seu trabalho, mais 4 para chegar na sua casa, então você não dorme direito, você fica estressado, enfim. E aí, então eu vou avaliando cada aspecto e vou percebendo em qual aspecto a gente tem que trabalhar. Isso tem a ver com Enneagrama? Não. O que é o Enneagrama? Você utiliza o Enneagrama, trabalha com o Enneagrama? Enneagrama é uma classificação do comportamento do comportamento do indivíduo. Então é um sistema onde você tem 9 números e aí é um sistema vindo de Gurdjieff, né? Uhum. Então você tem 9 números, esses números eles têm um jeito de se comportar ali, que é peculiar a cada número, um jeito físico de ser, também peculiar a cada número, e a gente pode utilizar isso para classificar um indivíduo. Isso entra dentro da classificação da média integral, algumas vezes, não são todas as vezes que isso é realizado, porque isso não é realizado por mim, isso é realizado por uma pessoa que está na minha equipe, mas se eu preciso dessa avaliação que me ajuda muito a conduzir aqui ou o tratamento ou uma orientação para esse indivíduo, ele faz o Enneagrama, mas é uma classificação biotípica do indivíduo.